Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mochi Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om. Namastê, queridos do Vedanta Brasil. Nosso último dia deste encontro maravilhoso, né? Rico de bem-aventurança, né? Sobre a nossa natureza anandika. Eu estou criando um dicionário vedântico brasileiro. Nossa natureza anandika, né? Os cachorros, eles ficam todos excitados quando a gente começa a Vedanta, né? O capítulo 15, nós vamos analisar, é o último capítulo, né, deste texto que foi acoplado ao texto do Vidyaranya Swami, e ele se refere à bem-aventurança dos objetos, né? Então, como nós sabemos, existe a bem-aventurança nos objetos, né? Por quê? Porque não existem objetos. É disso. Existe bem-aventurança nos objetos porque os objetos são uma mera sobreposição aparente na consciência e existência que é o Ananta. Quando você pega o fogo e aplica numa panela, essa panela esquenta, né? A natureza da panela é o calor? Não. A panela ela recebe o calor do fogo. Quando a gente enche essa panela quente com água, o calor que pertence ao fogo é transferido não somente à panela, mas é transferido à água. Então, nós temos a água, né, desfrutando de uma natureza inerente à panela. Não é a panela, é o fogo, né? Então, esta natureza, fogo, ele se propaga através dos seus upadis, através dessas sobreposições. Então, qualquer calor que possamos experimentar através de alguns médios, né, eles são fundamentalmente o calor do fogo. Qualquer ananda que o Jiva Atma, o ser do Jiva, experimente, é sempre e somente o Ananta do ser, do Atma, né? Portanto, nós podemos até justificar esse último capítulo, quando ele diz que o Ananda dos objetos, porque, na verdade, os objetos não são objetos realmente. Então, essa Ananta que nós experimentamos no objeto é justificável como parte integrante desses 5 capítulos a respeito da experiência humana de Ananda, né? Porque nós sabemos já, após termos, né, desdobrado, né, estudado esses 4 capítulos, que o Ananda realmente ele existe no sujeito, na consciência, na existência. E quando nós dizemos que a bem-aventurança dos objetos
Isso significa dizer que os objetos não existem, mas ainda assim eles servem como catalisadores. Como é essa história? Essa história é que o indivíduo Jiva, né, o Jiva individual, o Jiva Atma, ele experimenta este Ananda toda vez que uma certa modificação mental ocorre no seu intelecto. Quando o seu intelecto se modifica e desenvolve um vritti satívico, né, uma condição satívica, este intelecto humano, ele reflete a consciência e, naturalmente, o Jiva, ele experimenta a sua natureza refletida como bem-aventurança. Né? Já que, desde que, considerando que os objetos são somente uma sobreposição na nossa Ananda, né? Uma sobreposição na nossa Ananda, mas a Ananda está ali, eles servem o propósito de obstaculizar a nossa Ananda. Preciso corrigir essa frase. Já que o desejo vinculante por um objeto sobrepõe e modifica a condição intelectual do Jiva, esse desejo vinculante por um objeto obstaculiza o nosso Ananda natural, né, que é o reflexo do nosso Ananda original. Okay? A nossa plenitude se reflete sempre que a mente não se autolimita, dizendo: eu me sinto limitada por não haver isso e aquilo. Né? Por que a gente faz isso? Né? A gente conhecendo esse mecanismo, seria tão simples a gente dizer e decidir, né? Eu jamais farei isso comigo mesmo. Compreendendo que eu sou esse Ananda, né? Que esse Ananda está sempre à minha disposição, por que eu vou bloquear, obstaculizar esse Ananda natural com ideias e noções autolimitantes a respeito da minha real natureza? Por que eu faço isso, né? Conhecendo esse mecanismo, né? Por que eu vou continuar correndo atrás de objetos? Por que não dizer assim, basta, chega, né? Chega. Eu simplesmente quero curtir o Ananda natural sem obstáculos, compreendendo que os obstáculos para apreciação e curtição do meu Ananda são esses desejos positivos e negativos vinculantes que constantemente estão desenvolvendo uma condição rajasa-kita tamásica no meu intelecto que obstaculiza a minha experiência de Ananda. Então, isso para dizer que o texto, a bem-aventurança dos objetos, não é de tudo uma coisa absurda e não é de tudo uma coisa enganosa, porque esses versos servem o propósito de nos revelar exatamente o que eu estou dizendo. Os objetos não são reais, eles não realmente obstaculizam a consciência infinitamente não limitada, mas eles obstaculizam a experiência do Jiva. Por quê? Porque ele está contemplando um vritti que é auto-obstaculizante, que é autolimitante, que me impede que a minha mente, que o meu intelecto possa desfrutar da minha natureza Ananda. Né? E isso é incrível porque os objetos não são realmente nem reais. A gente pode dizer, não, eles existem, sim, naturalmente é real. Né? É real porque todo dia o Bruno conhece a Fernanda, né? Toca, cheira, né? Etc. Aí é real. Né? Aí a gente diz, é real, mas eles não possuem realmente
um valor intrínseco, né? Mas a realidade, a verdade absoluta é que eles nem mesmo existem, ou eles existem como uma mera miragem, uma mera sobreposição, né? Como um objeto que ocorre, né? Projetado ou dentro do âmbito da nossa natureza ananta, a consciência, a existência infinitamente não limitada. Então, sabendo, compreendendo, nós estamos estudando Maia, né? Tem muito estudo de Maia em tudo isso. A gente está vendo como é que Maia, esse grande enganador, né? Um grande ilusionista, né? Como é que ele faz isso? Como é que ele trapaceia? Como é que ele engana? E como é que ele nos aprisiona, né? Em samsara, né? Nesse ciclo, né? De avidya, de ignorância total, né? A respeito da localização do Ananda, que é o objetivo de todo ser humano. Né? Nós estamos compreendendo esses mecanismos. E ainda assim, após termos uma compreensão intelectual clara, né? Livre de dúvidas, ainda assim, aqui e ali, nós ainda caímos, né? Nesse truque de Maia. E quando a gente vê, a gente está de novo viajando nesse... né? Oh, esqueci. Eu esqueci que os objetos são irreais, esqueci que eles possuem valores relativos que são projetados pelo Jiva, mas que, fundamentalmente, esses valores produzem uma Ananda muito breve e defeituosa, e eu esqueci que o Ananda existe na minha natureza e é experimentado através de um certo estado de espírito, que eu falei ontem. A felicidade é um estado de espírito, eu falei isso ontem, não? Então, o que é esse estado de espírito? É simplesmente uma mente livre das noções de que eu preciso de alguma coisa para realmente estar feliz, pleno, satisfeito, em paz, né? São essas as noções que são fornecidas, produzidas, né, por Maya, e elas são, como eu digo muito frequentemente, elas são o tecido do universo manifesto, né? Essa ignorância universal. A realidade é a dualidade, os objetos são reais, o Jiva é real, e o Jiva tem que correr atrás de objetos para ser feliz, pleno, contente e satisfeito. Né? É esta ignorância, né, original, universal, cósmica, né, que opera e que aparece no intelecto humano como a vidya, né? É essa ignorância que compele o Jiva a produzir vasanas através de suas ações, que, por sua vez, permite a Ishvara sustentar esse universo aparente, o universo produzido por essa linda, maravilhosa e complexa ignorância de Maya. Né? O truque, né, de produzir esta dualidade, sujeito-objeto, como uma projeção aparente dentro da nossa natureza não dual. O verso número 1 diz: a bem-aventurança do contato com objetos pode ser considerada uma porta para a bem-aventurança, né, real. Né? A bem-aventurança experimentada através do contato dos objetos pode ser uma porta que nos conduz à bem-aventurança da consciência plena não dual. Né? Me faz lembrar de Nisargadatta Maharaj, que ele, embora ele não tenha estudado as escrituras e tenha sido ensinado as escrituras, ele tinha
uns insights muito legais. E, de repente, ele leu alguma coisa também. Né? Tem uma das passagens dele que eu amava, aquela frase dele, ele dizia que o mundo dos objetos é uma propaganda do absoluto. It's an advertisement of the eternal. It is an advertisement of the absolute. Porque o mundo, esse mundo dos objetos aparentes, eles ficam cintilando, né? E atraindo o jiva humano. Aí o jiva chega lá, experimenta uma certa felicidade, satisfação, mas é temporária, é breve, é defeituosa, é limitada. Aí ele fala, mas existe. Por que existe? Porque eu experimentei. É uma forma de advertisement, né? De publicidade. Então, o mundo dos objetos é uma publicidade, né? Do Ananda do ser pleno. Portanto, o contato com os objetos, ele pode sim ser considerado uma janela, uma porta que nos conduz à bem-aventurança da consciência plena. Mas o que ocorre em geral é que, embora essa projeção de objetos, né, em torno ao jiva humano seja potencialmente uma porta, ela se torna uma porta de entrada sem uma porta de saída. Sabe aquelas portas que só dá acesso para a entrada? E para sair você tem que encontrar uma saída, né, dos fundos. Né? Então, Maya cria essa publicidade do eterno e as pessoas se sentem atraídas, entram e depois não encontram a porta da saída. Isso é que significa, né, samsara, né? Essa ordem dualística, sujeito-objeto, na qual o indivíduo, né, ele acaba preso, escravo, né? Ele vive uma vida de escravidão, correndo eternamente atrás dos objetos projetados por Maya, sem jamais encontrar aquela plenitude que ele inicialmente buscava, né? A Escritura diz que a bem-aventurança da consciência é indivisível e é homogênea. E o que os indivíduos só desfrutam de uma pequena, pálida fração dela, através dos ganhos, né? Na interação dele ou dela com os objetos de mídia, né? Essa bem-aventurança é indivisível, significa que não existe nada além dela, ou que ela não é uma composição de diversas bem-aventuranças que compõem a bem-aventurança da consciência. São os anandinhas de todos os jivas humanos são acumulados. Aí existe o ananda do ser da consciência, né? Por isso que as escrituras, muito cuidadosamente, diz: consciência e existência é um partless ananta. É uma bem-aventurança e plenitude sem partes. Não é a soma da plenitude ou bem-aventurança experimentadas por todos os objetos de Mithya. Não. Ela é sem nada além de si mesma, é indivisível, e ainda por cima ele diz que ela é homogênea. Não é o Ananda que não, é homogênea. Okay? Ela não possui altos e baixos, né? É simplesmente a natureza plena, né? Que é experimentada pelo Jiva através do yoga e do yana, naturalmente, como nós sabemos, né?
E a Escritura diz também que o jiva humano desfruta somente uma pequena, pálida, limitada fração ou amostra, né, desta ilimitação de Brahman, a limitação do ser. Né? Naturalmente, aqui se refere aos indivíduos, né, sob o feitiço de Maya, os indivíduos cuja felicidade somente é possível através do ganho de objetos de desejos. Então, os indivíduos que dependem desse anandinha sem vergonha, né, relativo, limitado, indireto, porque depende das circunstâncias dos objetos, né? Ele acaba vivendo e desfrutando de um certo ananda, mas é um ananda que é uma pequena fração da natureza do ser, que é a natureza do Jiva-Atma. As modificações mentais são Sattva, Rajas e Tamas. As modificações satívicas produzem o sentimento de desapego, de confiança, né? De segurança, de fortaleza, de expansão intelectual mental, né? De sabedoria, de conhecimento e assim por diante. Essas são as características das modificações condicionadas por Sattva. Uma modificação satívica são pensamentos, objetos, né? Seja um objeto de experiência ou um pensamento a respeito daquele objeto, né? Cuja configuração é bem predominantemente satívica. Então, essas modificações mentais, emocionais, intelectuais, né, fundamentalmente ou dominantemente satívicas, produzem um ananta que se traduz com um sentimento de não apego, equanimidade, despaixão, equilíbrio mental emocional, clareza mental emocional, né? Força mental emocional, confiança, segurança mental emocional. Segurança de quê? Segurança da minha natureza, né? Que não se modifica com os objetos de experiência. Então, tudo isso é possível se o indivíduo, né, cultivar e desenvolver um intelecto cuja dominância seja satívica. Né? Então, essas modificações, essas vasanas, essas samskaras, né, constituídas por uma dominância, uma proporção dominante de sattva, né, nos proporcionam esse tipo de ananta, esse tipo de ananda, né? Essas experiências, né? De satisfação, de confiança, né? De força mental emocional, de abertura, clareza, etc. As modificações rajásicas, elas são a sede, né? As modificações rajásicas são a sede. As modificações rajásicas, elas são como o desejo ardente. A sede é um símbolo de um desejo intenso, porque eu nunca experimentei a sede, mas aquelas pessoas que experimentaram sede dizem que é um desejo, né, como muito intenso, né? Como o desejo pelo ar, né? Se você estiver afogando, assim dizem. E a gente compreende isso inferencialmente sem ter que passar pela experiência, né? Então, as modificações rajásicas são como uma sede intensa ou um desejo intenso por objetos. Né? Um desejo intenso é aquele desejo sem o qual eu me sinto absolutamente, né,
infeliz, insatisfeito, inadequado, né? Frustrado, raivoso, irritado, porque eu tenho um desejo intenso por alguma coisa, devido à minha constituição predominantemente rajásica. Rajas é uma fábrica de desejos. Uma pessoa muito rajásica, ela tem uma capacidade de projetar objetos de desejos como nenhuma outra. E ela não somente projeta, mas ela corre atrás até, né, até ela desistir ou ela obter o ganho daquele objeto, né, o sucesso, né? O segredo do sucesso é o quê? Muitas rajas que produzem muitos desejos, muita energia para correr atrás dos desejos e uma boa porção de sátiva apoiando essas rajas. Né? Esse é o segredo do sucesso no mundo. Né? Você traz aquela taça para mim, Betânia, de chá? Portanto, essas condições, ou vritis, ou modificações de natureza rajásicas, elas são um desejo intenso, um amor intenso por objetos. E o que ela produz? Ela se traduz como o quê? Ela se traduz como o apego. Obrigado. As modificações satívicas, elas se traduzem como esta positiva indiferença a respeito dos objetos, que é, né, descrito aqui como desapego, não apego. Né? Eu prefiro não apego. Esse não apego, essa indiferença positiva, essa despaixão a respeito dos objetos. Né? Então, isso é satívica. Por outro lado, as modificações rajásicas, elas projetam desejos e ela projeta e ela supre, né? supre a energia necessária para o jiva correr atrás dos seus objetos de desejo. E como resultado, ela produz, né, para aqueles mais bem-sucedidos, ela produz muito frequentemente o apego. Né? Porque quando você obtém o que você quer, você não pode simplesmente relaxar e passar, né? Agora eu vou passar uns 2 meses, né? Esgotando, desfrutando um pouco do punya ou do ananda, da obtenção deste objeto de desejo. Né? Não, imediatamente o medo da perda, né, vem à superfície, que é simplesmente a presença do apego. O problema do jiva humano não é como haver, mas é também como manter. Como manter é o apego do jiva, é o desejo de vida do jiva por aquilo que ele já possui, mas teme perder. Né? Então, essas modificações rajásicas, essa sede, esse amor, esse desejo pelos objetos, ele se traduz na experiência humana como apego e dependência, né? Que surge da crença de que esses objetos são a fonte real do Ananta. Né? Então, o jiva humano ele se encontra numa situação que ele não pode parar, porque ele é movido pela avidya, né? A ignorância do poderoso Maya. Realidade é dualidade, os objetos são reais e eles foram desenhados para produzir Ananta. Né? Então, o jiva não consegue parar. Né? As modificações tamásicas, por sua vez, elas se traduzem como essa ilusão. A ilusão é a incapacidade de ver as coisas assim como elas são. Você simplesmente é iludido porque a sua percepção não se conforma com os fatos
com as realidades, né? Nem mesmo a respeito dos fatos a respeito aos objetos mesmo de Mithya, né? Produzidos por Mithya. Então, uma pessoa iludida é uma pessoa cuja mente foi destruída, literalmente. Isso é muito bem descrito no capítulo 2 do Gita, né? Você sofrendo dessa problemática chamada samsara, você vai desenvolver todos esses sintomas dessa doença até o fim, e no final é chamado até que você experimente a desilusão, que tem uma conotação diferente no inglês, né? Delusion. É totalmente a sua percepção da realidade é totalmente não conformada com a realidade. Então, uma pessoa que não compreende realmente as coisas, né, dentro do âmbito de Mithya, e ainda muito menos no âmbito da natureza de Mithya como Satya, essa pessoa teve o seu intelecto, né, totalmente destruído, né? Todas as suas ações vão ser fundadas nessa ilusão, né? Ou nessa total incapacidade de ver as coisas assim como elas são. Essas modificações, portanto, se traduzem como ilusão, né? Apatia, depressão, paralisação, medo, né? Que faz do indivíduo um indivíduo que até mesmo sonha, mas sem nenhuma energia para tentar implementar ou obter os seus objetos de desejo. Ele permanece paralisado pelo medo, né? Pelo medo, porque Ananta, obter o Ananta indireto, né? Que é o meu Ananda, mas através de um catalisador, através do ganho do objeto, requer muita energia, e existem leis que operam no campo, né, que faz com que o sucesso no ganho dos objetos, né, de experiência sejam realmente, né, difícil, né? Quanto mais esse objeto tiver um valor consensual, social, cultural, né, mais a gente cai naquela problemática da demanda e oferta, né? Então, tem uma infinidade de pessoas querendo ser um multimilionário, né? Mas, realisticamente falando, apenas somente uma pequena porção, 1%, conseguem. Então, você querer ser um multimilionário para curtir o Ananda, que você imagina seja realmente... Eu tinha um amigo meu americano, eu queria ser milionário, e eu dizia para ele, cara, eu tenho que conseguir fazer esse $1 milhão, né? Acabei perdendo quase tudo. Tenho que fazer, porque aí eu sei que eu vou ficar feliz para sempre. Aí ele virava para mim e dizia assim, não, Naga, você não está muito bem updated, não? Aí ele trazia as últimas publicações e os cálculos dele. Ele virava para mim e dizia, nos dias de hoje são 5 milhões. 5 milhões. São 5 milhões para você ser feliz para sempre. Ou seja, piorou, né, a situação. Então, o cara tamásico é aquele cara, entendeu? Que não é que ele é tão sativo que ele compreendeu que não vale a pena, ele fala assim, não, é muito difícil. Eu sou muito preguiçoso, entendeu? Eu não vou entrar nessa, não, porque existem determinadas leis, né? A lei da escassez, né? Escassez ou escassidade? Escassez, né? A competição, né? Etc. Eu falei, esse jogo eu não entro, por quê? Porque é uma receita para o fracasso, porque tem tantas pessoas lá, né? Mais inteligentes, mais bonitas, mais capazes, mais energéticas, mais favoráveis, com famílias melhores, isso e aquilo. Eu simplesmente vou viver no meu sofazinho que eu comprei usado,
minha televisãozinha velha, né, comendo, né, esses saquinhos de batatinhas falsas com sabores maravilhosos, né? Cheio de sódio. Cheio de sódio. Eu estou aqui descrevendo a vida da classe média pobre americana, entendeu? Um trailerzinho pequeno, uma televisão e esses sacos de coisas, né? Essas comidas artificiais, e eles ficam curtindo aquele anandinha, né? Tamásico mesmo, entendeu? Paralisação, medo, né? Impotência, falta de coragem e total desilusão. Um intelecto que já não tem nenhuma possibilidade de compreender nem mesmo Karma Yoga e o Vipassana Yoga. A consciência se reflete em todas as três condições mentais. Isso é uma parte interessante. A consciência se reflete em todas as três condições. Em todas as três condições, sejam elas dominadas por Sattva, Rajas e Tamas. A consciência está sempre iluminando e refletindo, né? Mas o Ananda experiencial está somente possível quando o intelecto do Jivatma desenvolve e mantém uma predominância de Sattva, né? Então, o intelecto do indivíduo precisa ser fundamentalmente satívico para que ele possa desfrutar do Sattva, desfrutar do Ananda, que somente é possível experiencialmente como um reflexo da minha natureza Ananta no intelecto satívico, né? Então, qual é a dificuldade aqui, né? Na medida que nós estamos desdobrando esses versos, eu entendo mais profundamente por que Swami Paramarthananda e muitos outros Swamis omitiram esses últimos 5 capítulos, porque possuem diversas lógicas e afirmações, declarações que são controversas e conduzentes a mal-entendidos, a interpretações errôneas, né? Quando a gente lê esses 3, 4 e 5 versos, né? O verso do 3 a 5, a gente diz a consciência reflete todas essas 3 modificações, independentemente, né, da natureza desses vritis, né, desse intelecto. Mas o Ananda somente está possível quando o intelecto estiver dominado por Sattva. Então, o indivíduo pensa assim, então já que é assim, isso é uma das coisas que eu observei numa pessoa que começou a ensinar um pouco de Vedanta, associada a nós, que estava propagando a ideia de que a iluminação é Sattva. A iluminação não é Sattva. A realização não é Sattva, não é uma condição mental, né? Mas é fácil confundirmos o ser Ananta com o seu reflexo numa mente satívica, porque a mente satívica, o intelecto satívico é um grande refletor, né? Então, quando a gente lê essa passagem, a gente diz que a consciência ela se reflete em todas as 3 modificações. Aí a gente faz assim, ufa, ainda bem, porque eu sou tão tamásico, né? Aí a outra pessoa faz assim, mamma mia, meno male, porque eu sou tão rajásico, né? Aí a outra pessoa diz assim, que legal, porque eu sou predominantemente satívico, e embora a consciência brilhe e se reflete nessas 3 predominâncias intelectuais mentais, né? Ela se reflete produzindo um objeto de experiência que é agradável, que é agradável. E o Jiva, ele quer o que quer porque ele quer experimentar a satisfação, o Ananda. Então, ele se reflete, você já me ouviu falar diversas vezes, o Jnana é aquele que sabe o que ele é,
O conhecimento Aham Brahmasmi é o melhor e o mais eficaz regulador das energias, né? De modo que o Jnani desfruta de uma circunstância, de uma composição ou constituição proporcional predominada por Sattva, naturalmente. Por quê? Porque o autoconhecimento é firme, forte, sólido e sempre presente. Ele neutraliza rajas e tamas quando elas aparecem na mente consciente. Vocês entendem? Então, essas três condições mentais, o ser se reflete. E vocês já me ouviram dizer que o Jnani é aquele que ele não se abala com essas modificações. Quando a sua mente é rajásica, ele experimenta atividade, né? Intensidade, agitação, etc., etc. E ele simplesmente não há nenhum problema com isso, porque ele sabe que a consciência e a existência está iluminando rajas. Por quê? Porque ele se aborreceu com a esposa, ficou irritado, nervoso e rajásico, ou porque ele tem que capinar o quintal, né? E ainda assim, o Jnani, tendo esse conhecimento, ele fala, uma modificação aqui, agora eu vou iluminar os rajas. E os rajas vão produzir atividade, né? Atividade externa e internas, né? Agitações externas, agitações internas, né? Rajas, né? Mas ele não se abala, por quê? Porque a identificação dele já não é com seus estados mentais. Mas o buscador de mosca muito facilmente se identifica com o estado mental. Então, o que ocorre com ele? Ele pensa que ele está perdendo a sua consciência e a sua existência ilimitada quando a sua condição mental se modifica, né, em rajas e tamas. Tá? Então, a gente precisa compreender que essa alegria somente está disponível quando o corpo sutil é dominado por Sattva. Mas o que a gente precisa de compreender, que não está escrito naquelas linhas, é que a sua felicidade, a sua alegria, o seu Ananda experiencial somente está possível quando sua mente é mais satívica. Não? Agora, existe um outro tipo de Ananda, até mesmo quando a condição do Jnani é mais rajásica. Né? Este outro tipo de Ananda é o Ananda do conhecimento. Nesses 5 capítulos agora, nós estamos desdobrando o Ananda experiencial através do contato com os objetos. O Jnani, ele sabe, né, que os objetos, eles não são diferentes de um pensamento do objeto, dos vritis no intelecto. Diga, Betânia. Só lembrar o ponto que ele estava falando, a Ananda do conhecimento. Sim, o Ananda do conhecimento. Deixa eu então falar isso. Então, existe um outro Ananda que é muito, muito bem desenvolvido, até mesmo nos últimos 2 capítulos do Gita, que é o Ananda derivada da compreensão direta e imediata intelectual da minha natureza plena, inteira e completa, e a convicção clara de que os objetos são somente catalisadores e que o que eu experimento quando a minha mente é bem reflexiva, né? Refletiva ou reflexiva, quando eu experimento o mesmo Ananda, né? E quando eu não experimento este Ananda espiritual, eu desfruto o Ananda intelectual da certeza, da convicção de que eu não sou esses estados mentais. Esses estados mentais, eles proporcionam experiências e esses estados mentais são sujeitos a modificações e eu, como a luz do testemunha não experimentador, eu sou pleno. Este é um outro tipo de Ananda muito superior que a gente precisa compreender e distingui-lo desta passagem desse verso 5, que diz
que a alegria somente está disponível experiencialmente quando o corpo sutil é predominante. Por quê? Porque a mente, né, é um instrumento de experiência, ela produz o ananda experiencial, né? O estado da mente é um objeto que reflete o sujeito e produz um objeto de experiência chamada bliss, ou ananda, né? Essa experiência que todo yogi, todo meditador sempre corre atrás, até que ele compreenda que isso também é um objeto. E como eu sei que é um objeto? Porque eu os conheço, eles não me conhecem. E eu conheço a natureza temporal desses objetos, né? E eu sou a luz do testemunha não experiencial que ilumino Sattva, Rajas e Tamas. E as experiências derivadas dessas condições mentais. Tudo isso são objetos. E esta convicção, clareza, certeza, firme, permite ao Yanni uma outra categoria de Ananda, que é a Ananda intelectual, derivada desta convicção de que eu não sou as minhas condições mentais e eu permaneço livre, independente e inalterado desses vritis, dessas modificações. Foi você, Rutinha? Foi eu. Eu queria saber se esse estado que você está falando é o que aparece em muitas escrituras, que eles falam de Turiya. De Turiya? Não. E... A Turiya, eles apresentam como um quarto estado no mundo do yoga, porque eles dizem que a libertação é encontrada nesse estado. O Turiya nada mais é do que Nirvikalpa Samadhi. Entendeu? Tá. É a experiência da ausência de objeto, que é sim um estado. É um estado autoinduzido através de práticas, né, práticas espirituais de controlar a mente e produzir muita sattva até que a luz da consciência se torne tão brilhante que ela simplesmente opaca, né, apesar dessa contradição, ou ela suprime, entendeu? A dualidade sujeito-objeto. Então, aquele estado é um estado espiritualmente elevado, é o reflexo da consciência numa mente tão satívica que ela dissolve a dualidade sujeito-objeto, né? Que não é muito diferente do sono profundo. Então, as escrituras dizem que nós temos os 3 estados, mais esse 4º estado, e o mundo espiritual, em geral, considera esse 4º estado, Turiya, ou Nirvikalpa Samadhi, como libertação. E os Upanishads, eles nos esclarecem esse ponto, né? E explicam que esse estado não é uma libertação. Por quê? Porque ele não é livre e independente. Ele depende do esforço pessoal do indivíduo em controlar ou purificar a sua mente. E o indivíduo não tem um poder total de controle, porque as modificações ocorrem até mesmo, né, involuntariamente, né? Então, não é realmente, é simplesmente uma bem-aventurança, é um anandi maravilhoso, mas ainda assim não é a libertação. A libertação é saber que eu não sou identificado com nenhum dos 3 estados e eu não sou identificado com o Turiya estado, que é Nirvikalpa Samadhi. Tá? Boa pergunta. Tá. Obrigada. Betânia, sim ou não? Espera aí que tem a Betânia que quer dizer uma coisa. Diga, Cardoso. Então, Turiya, eu já li sobre esse estágio aí, ele também é ilusório, também é um pouco ilusório, né? Poderia chamar ele de ilusório? É mais um truque de Maya, né? É mais um truque de Maya. É um truque de Maya. Perfeito. Né? Porque Maya, ele tem o poder de fazer os indivíduos ficarem presos, amarrados no samsara, através do relacionamento com os objetos. Então, esse estado propicia
ao experienciador, né, um objeto de experiência muito peculiar, que é a não-dualidade, a ausência de objetos tangíveis, percebíveis pelos 5 sentidos e a mente, né? Então, ele até dissolve, né, quando se torna nirvikalpa samadhi, ele até dissolve o ego, que é o meditador, né, o meditador sutil. Até o ego desaparece em nirvikalpa samadhi para ser substituído por um outro vritti, um outro eu sou, o assim chamado pranya, no estado de sono profundo. E existe um outro nome para esse vritti do nirvikalpa samadhi, que eu não lembro, entendeu? Em algumas exposições dos Upanishads, eles fazem uma ligeira distinção entre esses 2 vrittis, o vritti do sono profundo e o vritti do samadhi, tá? Vou ver se eu acho isso no web. Então, é ainda uma dualidade, entendeu? Muito frequentemente é dito como a consciência experienciando a não-dualidade, e também pode ser dito assim, mas o fato que é uma certa dualidade experienciada pelo buscador, né, o faz ficar amarrado àquele objeto. Então, essas experiências desse estado turiya, ele é analogicamente, né, ele é representado, ilustrado como uma corrente de ouro, né? Você permanece amarrado a uma corrente e você pensa que você é livre porque você desfruta de um determinado ananda experiencial, né? E você muito facilmente pensa que você se libertou do mundo através da remoção do mundo. Mas a aparência do mundo e a remoção do mundo não está realmente, né, dentro dos poderes do yogi. O yogi não tem esse poder, né, como diversas vezes eu tentei ilustrar para vocês, né? Uma moscona no nariz do yogi pode tirá-lo de sua ananta, né, de sua bem-aventurança. Alguma coisa ou outra? Não, a única coisa que eu ia falar, na verdade, você deu continuidade, que era esse parágrafo, ele fala dessa bem-aventurança dos objetos. Então, não antecipa. Não, de um ponto que não é o do conhecimento, né, do ananda do conhecimento. Ele está ali um pouco mais, vamos dizer assim, comum, como o que acontece, não como o conhecedor enxerga aquele que conhece as escrituras, né? Ele está dessa maneira, não é isso? Não sei, vamos ver o que aqui os versos dizem. Aí você pode trazer essa perspectiva sua, de novo. A consciência se reflete em todas as 3 modificações, mas ela é mais bem ou mais prazerosamente experimentada, né, quando a condição mental é satívica, né? Vocês já devem ter ouvido eu dizer que até mesmo quando a mente, para o Yanni naturalmente, quando a mente é rajásica, ainda assim, né, existe a experiência do reflexo da consciência numa mente rajásica. Você experiencia o que? O impulso pela paração, pela atividade, entendeu? Então, você experiencia tudo isso, você fala. Se você tiver o conhecimento, você não vê nenhum problema nisso. Você sempre diz assim, somente diz assim, olha, Maya, entendeu? Refletindo a atividade, né? Refletindo nesta condição, né, que produz essa experiência de disposição à ação, né? E o Yanni não vê nenhum problema nisso. E ele não se sente limitado por isso, porque ele não se identifica com esses estados, nem com o 4º estado, Turiya, né? Então, o Yanni, lembrando de novo o Swami Shimayananda, né, que trabalhava 15 horas, 18 horas por dia. Vocês já viram o Shimayananda nos vídeos, alguns videozinhos dele, né?
Você notou que ele tem tanto rajas, a mente dele, né? Tão rajásica e satívica ao extremo, mas até mesmo no nível físico, se você notar, a perna dele treme, ele balança a perna assim o tempo todo. Você já notou isso? Ele cruza as pernas e fica com a perna assim. Aí ele criou um chart, um pôster, né? Menos sofisticado do que esse, o BMI, né? E ele ensinava dentro daquele pôster. E aí alguém ou ele teve a ideia de pegar uma antena de um carro velho, aquelas antenas que você abre assim, e fazer um buraco numa bola de golfe ou de tênis, né? Bola de tênis, talvez, né? De tênis, golfe não, golfe é uma bola dura, de tênis. Aí ele tinha aquela antena, né, que ele fazia assim, aí ficava longa, com essa bolinha de tênis lá, né? E ele ensinava com aquela coisa de distante, mostrando, e de vez em quando ele segurava isso aqui e ficava fazendo assim, ó, põe, ensinando, cara. Você já viu isso? Muito engraçado. Anotei aqui para pesquisar. Então, você acha que ele tem algum problema com essas rajas, né, que produzem todas essas atividades? Não, ele não tem essa identificação e ele não tem esse preconceito a respeito de rajas. A mente dele é clara, satívica, muito embora ele seja um coquetel incrível, né, com muitas rajas também, né? Eu falei que o sucesso no mundo material requer muitas rajas, né, acima de tudo, e muitas sáttivas, e algumas boas sáttivas, né, apoiando e sustentando esses rajas, de modo que as ações sejam ações inteligentes, adequadas, inteligentes. As ações acabam sendo mais qualificadas, né? São mais eficazes. Mais né? eficazes, muito mais. Você tem sátiva guiando as ações, né? Sabedoria também. Sabedoria, capacidade de escolha, discernimento. E um sábio como Shimaya, é muita sátiva, né? Apoiada por muitas rajas, entendeu? De modo que ele possa fazer tudo isso sem nenhum preconceito a respeito daquela predominância, né, mental dele. Ele não podia dormir, né? Rajada, entendeu? Dormia pouco, porque se ele trabalhava 15, 18 horas, como dizem, entendeu? Então ele dormia pouco, né? Então, a natureza de cada um de nós, do ponto de vista da nossa configuração única, ela pertence a Ishvara, né? Professor. É bom a gente compreender essas né, constituições e compreender a importância de regular e equilibrar essas três energias. Aí que entra o livro do James sobre o gerenciamento dos gunas, né? Mas a gente tem que saber que essa regulagem. Essa regulagem e gerenciamento dos gunas não é uma coisa que pode ser feita diretamente. Tem que ser feita através da reorganização de nossas vidas e das nossas ações dentro do contexto de um estilo de vida mais satívico, entendeu? Diretamente, as gunas, quando elas estão predominantes já no corpo causal, elas atropelam, né, a mente consciente do indivíduo, e ele vai ser operado por elas. E para estudar as escrituras, a gente precisa de mais sátiva, né? Portanto, a importância de desenvolver sátiva até que a gente já não dependa de sátiva, né? Rutinha, foi você? Foi. Nessa parte aí da ação, né, de você estar só vendo a mente, né, agir e o corpo também agindo, eu tinha uma dúvida no sentido da devoção, que daí vem o sentido da devoção, né? De você estar agindo, né? Não é você que está agindo, é o teu corpo, tua mente, que ele pensante, enfim. Sim. E entra a parte devocional, né? Que é o caso do Shinayananda, e que ele, não sei, não é isso? Sim, não, você está linkando, né? Linkando é uma palavra entendível em português? Você está linkando. Você está linkando os rajas, né? Essa tendência rajásica de agir
né, com uma atitude / conhecimento, né, do Lorde Ishvara, de tal modo que as minhas ações intensas, e até mesmo rajásicas, sejam todas elas dedicadas ao Lorde, né, através da sustentação do Dharma, né, seguindo o Dharma, servindo o Dharma Fio, o campo dharmico, etc. Então, é uma boa linkagem, né? O Dharma, ele se torna, né, uma devoção a Ishvara quando nossas ações são dharmicas e dedicadas ao Lorde, né? Muito legal. Alguém mais? Arlindo, só para acrescentar, o Swami Chimayananda, ele foi um grande ativista político, ele lutou contra a Inglaterra, ele foi preso, ele foi encarcerado, ele manteve a Vassa, ele era rajá, assim, tinha muito raja, né? E ele utilizava essa raja na atividade política dele, era um indivíduo muito, assim, com um conhecimento político muito grande, contra a dominação, contra a exploração, contra o escravismo, né? Ele manteve isso, só que pelo lado espiritual também, né? Exatamente. A natureza dele sempre foi mais rajásica, né? Mas ele possuía uma vassana espiritual muito forte, e quando ele quase morreu através, né, das torturas e das situações que ele sofreu devido às suas inclinações políticas, né, dentro daquele regime, depois daquilo ele encontrou o seu guru e nunca mais quis saber de política, entendeu? Muito embora ele tenha mantido uma certa vassana, né, de trabalhar no campo, entendeu? Propiciando mais justiça, mais dharma, né? Mantendo o dharma, né? Sustentando o dharma, lutando pelo dharma. Ele tinha essa vassana de justiça que no início era expressa politicamente, no final ela se expressou através de todas as escolas, hospitais e ashrams que ele criou, sempre com a ideia de preservar e manter, né, o Dharma, né? Então, isso nos dá a noção de que as vassanas do indivíduo, né, elas vão condicionar, mais ou menos, as atividades do indivíduo. Ele queria realmente transformar a Índia numa nação, né, menos tamásica e mais rajásica, para que mais tarde ela pudesse se tornar mais espiritualmente satívica, né? Então, ele foi um ativista espiritual no bom senso da palavra, depois de ter encontrado o seu guru e obtido a libertação. Porque ele não somente ele ensinava Brahman, mas ele ensinava Ishvara como meio de proteger e apoiar e sustentar, né, o campo dharmico. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Ok? Obrigado a todos vocês. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou.
Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.